Olá você telespectador, olá você telespectador da Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira do Opinião 2.0. Nós temos como convidada a deputada estadual Janaína Pascoal, do PRTB, pré-candidata ao Senado, e como comentarista o Roberto Mohamed, que vai apresentar a nossa convidada mais detalhadamente para você, embora ela dispense apresentações, né, Mohamed? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Na verdade, esse programa me proporcionou este mês 2 momentos, esse é um deles, e o outro foi quando o Coiu Ira esteve aqui sentado. O Coiu, como eu disse naquele dia, é um exemplo de dignidade, ética e um exemplo de que na política tem gente honesta e que a pessoa pode entrar e sair dela com honestidade, com dignidade, com ética. E eu estou tendo pela segunda vez no mesmo mês uma honra de estar do lado de uma pessoa que é nova na política, mas que eu tenho certeza que daqui a 10, 15, 20 anos, se ela não se decepcionar e acabar saindo, a gente vai poder dizer a mesma coisa. Além de conhecê-la como profissional do direito e ter orgulho de dizer que a gente tem a mesma profissão, ela mostrou que dá para fazer política sem vender a alma, que é o mais importante e é o que a gente está vendo de forma generalizada nesse país. Por isso, deputada, estar do seu lado hoje é um momento que certamente eu e o Paulo vamos carregar na história da vida da gente, não só desse programa. Poxa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu que agradeço as palavras, o convite, a honra de poder estar aqui. Muito obrigada. Eu também tenho a impressão, como Mohamed, de que você atravessou esse primeiro mandato conseguindo manter a sua essência. O que, para quem observa a política de fora, é considerado alguma coisa muito difícil. Foi fácil para você? Foi difícil? Como é que foi? Olha, talvez por ser uma pessoa que trabalha desde muito cedo, né, e trabalha em áreas difíceis, a advocacia não é brincadeira, né? Tem até filme. O advogado, ele é convidado todo santo dia a cruzar a linha, né? A gente está sempre sendo testado. E eu tenho muitos anos de advocacia e, com a graça de Deus, sempre trabalhei com base no direito, nas petições, nas sustentações, entendeu? Sempre um trabalho muito técnico, muito convicto. O ambiente universitário também não é fácil, né? Onde eu também, colega aqui também tem vida universitária, sabe, muitas vezes as pessoas escrevem o que alguém que está acima quer que ela escreva, quer que defenda, entendeu? Existem métodos também, vamos dizer assim, de cortar caminho, que eu nunca utilizei. Então, assim, quando as pessoas dizem assim, Janaína, você foi para política é pesada. Eu falei, olha, eu saí de ambientes que não são mais leves. E eu sempre me mantive, assim, fiel aos meus princípios, aos meus ideais, sempre procurando ser transparente com o interlocutor, né? Eu lembro que na minha banca de doutoramento, que havia ali examinadores que pensavam muito diferente, né, uns dos outros, e eles me perguntavam e eu pensava assim, bom, se eu responder isso, vou agradar aquele, vou desagradar esse, o que eu vou agradar minha consciência. E eu fui desenvolvendo esse critério na vida, entendeu? Então eu acho assim, hoje eu estou num ambiente diferente de trabalho, que é a Assembleia, né, consegui ser a mesma Janaína de sempre, a mesma seriedade, a mesma dedicação, as mesmas chatices, que eu sou chata pra caramba no dia a dia, detalhista. E é isso, eu acho que onde eu estiver, né, trabalhando, vamos dizer assim, eu vou ser fiel a tudo isso. Deputada, quando surge o seu nome para a grande mídia, na época do impeachment, e a senhora deu trabalhando justamente com uma pessoa que é um outro símbolo de honestidade, de dignidade, que era o Hélio. O Hélio Bicudo, um homem que eu acho que todo mundo tem como ídolo por toda a conduta dele profissional e principalmente por tudo que ele representou, ao contrário de muita gente da esquerda que diz que lutou pela democracia quando queria, na verdade, implantar uma ditadura de esquerda. Hélio Bicudo sempre defendeu a democracia, foi um democrata na essência até o fim. E aí todo mundo passou a conhecer seu trabalho. Quem não era do ramo, da área do direito, só começou a conhecer seu trabalho ali. E a sua postura jamais poderia ser
por qualquer pessoa que ele conhecesse, de taxar como uma pessoa de direita, porque muito pelo contrário, a senhora sempre foi não radical, mas sempre foi uma pessoa de centro-esquerda. Isso aí era na própria USP, no ambiente de trabalho, sempre as pessoas viram que a senhora era progressista, jamais foi conservadora. E vinha aquela coisa de se está contra a gente, é do outro lado. Porque naquele momento a senhora levanta a bandeira de que o PT tinha perdido o seu caminho, porque foi isso que ficou demonstrado. Eu lembro até hoje do Roda Viva, em que a senhora deixa isso claro. O PT perdeu o rumo, o PT perdeu a estrada quando assumiu o poder. Não lhe incomoda um pouco essa tarja que lhe enfiaram a partir do impeachment e principalmente a partir do momento que a senhora entrou no PSL e se tornou deputada estadual, deslocando a senhora para um espectro de direita conservadora, quando isso não combina com a sua trajetória de vida? Na verdade, eu acho que essas designações, elas são sempre perigosas, entendeu? Porque o outro vai te taxar, né, conforme o seu olhar. Então, por exemplo, na USP, muita gente dizia que eu era reacionária, que eu era de direita, que eu era punitivista, porque eu sou contrária, por exemplo, à legalização da venda de drogas, tá? Tanto que um aluno veio falar assim comigo, professora, tem um projeto de lei para aumentar para 20 anos a pena mínima de quem vende drogas. A senhora é favorável, né? Eu falei, não, amigo, o fato de eu ser contrária a legalizar a venda não significa que eu seja favorável à pena de morte ou a uma pena perpétua. Então existem muito esses excessos de lado a lado, compreende? Onde as pessoas não têm possibilidade de se manifestarem, de explicarem seu pensamento, de defenderem ideias, porque você precisa estar numa caixinha, né? Então hoje eu apanho da esquerda, que diz que eu sou extrema-direita, e eu apanho da direita, que diz que eu sou esquerda, né? E o que eu quero é discutir ideias, né? Um tema que tem me preocupado muito, que são as crianças que estão vivendo nas ruas. Crianças vivendo nas ruas, não são famílias, são crianças sozinhas. E os grupos mais à esquerda têm defendido que a criança tem o direito, entre aspas, de viver na rua. E eu, como uma estudiosa do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu digo o seguinte, não é questão de direito, essa criança, o Estado, na falta da família, tem o dever de levar essa criança para um acolhimento, de cuidar para que ela vá à escola, que ela passe pelo médico, né? Então, assim, como é que eles estão me pintando por eu defender isso, que me parece básico em termos de proteção integral? Como uma higienista. Não, ela está querendo tirar as crianças da rua para ter a cidade limpa, mas não é isso, entendeu? Mas é mais fácil dizer isso. E aí eles pintam de bonzinhos, porque eles são pró-liberdade, né? E colocam que eu sou a vilã. Só que o que eu quero é um Estado que se responsabilize por crianças que estão sós nas ruas, entende? Então, assim, essas designações, elas acabam servindo muito a quem não tem ideias, a quem não se preocupa em discutir, entendeu? Programas, projetos, saídas reais, mas quer criar jargão para colar no outro, entendeu? Então, assim, eu não me prendo muito, sabe, a essas designações. Tanto é que pode perguntar para qualquer colega dentro da Assembleia, não importa o partido. Eu sento com todos, eu ouço todos com o mesmo respeito, com a mesma consideração, eu levo em conta a opinião de todos, porque todos ali representam grupos da sociedade, sabe? E o eleitor, ele não está tão preocupado assim em saber se é direita, se é esquerda, se é isso, se é aquilo. Ele quer saber como é que vai solucionar este problema. Entendeu? Não sei se eu fui claro. Foi. É aí que a gente puxa uma outra questão do seu trabalho parlamentar. E a gente agora vai falar de futuro.
todo mundo sabe que houve pressão e que você escolheu ser deputado estadual, quando na verdade tinha densidade eleitoral que talvez você mesmo desconhecesse o volume de votos que teve. Tomei um choque com essa votação. Mas você certamente tinha densidade eleitoral para ser a deputada federal mais votada do país. Agora, ir para o Senado não é uma eleição difícil, embora seja uma vaga, porque os outros candidatos não têm. A vaga do Senado, curiosamente, está sendo usada como moeda de troca para acomodar candidatos que vão se conformar em não saírem candidatos aos majoritários. É muito triste isso. Mas você vai jogar tudo ou nada, num partido que não tem fundo partidário, um partido que não tem tempo de TV, e você vai meio que por um tudo ou nada. Isso é uma decisão já tomada e transitada em julgado, quer dizer, você vai para o Senado, ou existe a possibilidade de você reconsiderar e falar, vou manter o meu lugar, construir uma ponte política para sair ao Senado depois, ou quem sabe algum cargo majoritário, então, amigo, ou já tomou decisão? Então, eu sei que parece loucura, entendeu? Muita gente está falando, isso é loucura, mas a decisão está transitada em julgado. Eu cismei que eu tenho que pôr meu nome à disposição de São Paulo, até por toda a confiança que São Paulo depositou em mim, entendeu? Porque o pessoal fala assim, Janaína, você vai sair de uma eleição garantida estadual ou de uma eleição garantida federal para ir para uma incerta? E muitos, inclusive, dizem que pelas análises, são pessoas experientes, né? Pelas análises que fazem, dizem que as minhas chances são muito pequenas, entendeu? Por essas circunstâncias, né? Tem partidos muito maiores, partidos muito mais ricos. Mas eu acho assim, quem tem medo de perder não ganha, primeira coisa. Né? Segunda coisa, é uma questão de ter um emprego? Ou é a possibilidade de fazer alguma diferença? Sabe? Então eu fico somando essas coisas, sopesando, eu tenho assim, aí pode até o pessoal me acusar de um elitismo, né, nesse aspecto, mas eu tenho a percepção de que a formação jurídica consistente para o parlamento é importante, mas para o Senado em especial é um diferencial, sabe? Porque além de ser uma casa legislativa, é um tribunal. Então faz diferença você ter a formação jurídica. Então eu ponho todas essas questões, né, na mesa. E eu tomei essa decisão já tem um tempo. Foi em virtude também desta decisão que eu decidi sair do PSL, né, que depois virou União Brasil, porque eles foram muito corretos nesse aspecto comigo, em deixar muito claro que a legenda não seria minha. Entendeu? Então, assim, eu saio de um partido... Não é nem milionário, né? É bilionário, né? Um partido bilionário para um partido que não tem nada, né? Eu agradeço terem me acolhido, mas assim, em termos de recursos não tem nada. Porque eu acho que eu tenho que pôr meu nome à disposição, entendeu? Porque se fosse para ficar, né, na estrutura, teria ficado lá. Eles praticamente... Mas a senhora teria certamente legenda em vários outros partidos um pouco maiores. Porque convites certamente aconteceram. Vários me convidaram, muitos inclusive brincavam. A nossa senadora, alguns já deram até número, né? O número tal. Mas era assim, não, olha, a senhora vem, a gente vai dar legenda, mas essa conversa definitiva vai acontecer mais adiante. Aí eu pensei, a janela fecha começo de abril, né? Aí eu tô presa numa legenda que não me deu uma garantia. Quando chega em agosto, fazem um acordo, me vendem, que infelizmente é assim que funciona, e eu tô na Rua da Amargura. Ou obrigada a sair a estadual ou a federal para puxar quem eles querem que puxe. Veja, pode ser que na outra vez eu fui muito bem votada, pode ser que dessa vez eu não tenha uma boa votação, então eu tenho pé no chão, entendeu? Não sou deslumbrada, não. Mas e se tiver uma votação parecida com a que eu tive? E eles enfiam um monte de tranqueira para eu puxar?
Isso é uma das coisas que você levou em consideração Claro. em relação a querer ser senador. Mas é claro, Essa dúvida da Janaína Pascoal leva a gente a pensar no encanto que a política vai adquirindo à medida que ela é exercida. Nós temos pouco mais de 30 anos de democracia e essa dúvida, ela ilustra, né, esse encanto que a política tem à medida que o país vai amadurecendo nessa direção. Opinião volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, hoje nós temos como convidada, com muita honra, a deputada estadual do PRTB, Janaína Pascoal, como comentarista o Roberto Mohamed. Deputada, uma das grandes questões polêmicas, das muitas no Brasil hoje, é a questão das fake news, das redes sociais. Tem um projeto de lei que passou no Senado, está na Câmara Federal, tem um projeto de lei do presidente Jair Bolsonaro que navegam em direções, transitam em direções opostas. Não é um tema da deputada estadual, mas pode ser o tema da senadora, que foi punida recentemente por uma rede social, né? O Instagram limitou a sua conta alegando fake news. Como é que a deputada viu essa questão e vê essa questão? Eu trabalho esse tema há muitos anos, né, na universidade. Até lembro que dei para os meus alunos lerem o livro On Liberty, né, ou Sobre a Liberdade, do Stuart Mill. Eles fizeram prova com base nesse livro. E o Stuart Mill sempre defendeu o livre trânsito das ideias, né, porque ele disse que, por pior que fosse uma ideia, era melhor que ela transitasse até para que a sociedade amadurecesse e conseguisse elaborar o contraponto. Então, eu sou muito defensora da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação, em termos de defesa de ideias. É óbvio que não gosto quando uma pessoa adjetiva a outra, xinga, ofende, ameaça. Não é disso que eu estou falando. Estou falando da defesa de ideias, né? Eu sou muito defensora. Então, esse projeto das fake news é um deputado do PCdoB, não é? O autor, se eu não me engano. Esqueci o nome dele agora, mas se eu não me engano é. Eu leio esse projeto, eu até entendo a boa intenção do parlamentar, mas eu tenho muito medo do impacto que isso aí vai ter, né? Na vida dos formadores de opinião, e quem trabalha com imprensa. Porque às vezes as pessoas aplaudem, porque, entre aspas, né, o alvo do momento é o Bolsonaro, com o bolsonarismo, então as pessoas aplaudem, mas uma vez que uma lei é criada, ela vai atingir a todos. Então podem estar criando com um objetivo e amanhã vão ser alvo, sabe? Então eu acho que as pessoas tinham que refletir melhor. Teve ameaça? Quem foi ameaçado vai lá, representa, pede providências. Teve material, por exemplo, envolvendo pornografia, expondo pessoas, vamos suspender, retirar imediatamente, investigar, punir, dependendo do grau, prender. Mas eu tenho muito medo, né, de iniciativas autoritárias. Por exemplo, pega essa situação envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Na Rússia, muita gente está sendo presa por protestar pacificamente contra essa agressão. Jornalistas estão sendo impedidos de utilizar a palavra guerra, a palavra agressão, a palavra ataque. O Putin está dizendo que é fake news. Então percebe o perigo que é? Eu realmente não gosto. Prefiro trabalhar na linha da liberdade. O Supremo tem vários precedentes, né? Lembro bem do precedente que eu trabalhei com os meus alunos da Marcha da Maconha, que muita gente queria proibir a Marcha da Maconha, onde se sustentava a liberação. O Supremo deu uma decisão juridicamente perfeita de que essa marcha poderia acontecer, obviamente, sem se distribuir droga, só a defesa da ideia. E o mesmo Supremo hoje tem praticado muito cerceamento, entendeu? Então é um contrassenso. Eu queria justamente pegar carona agora, porque é a nossa área. Eu fui aluno do Alexandre de Moraes, e na verdade o Alexandre de Moraes está sendo o Alexandre de Moraes, ele está sendo ele mesmo no Supremo. Mas, por exemplo, nós analisamos muito aqui a conduta dele no caso do Daniel Silveira, que é um idiota,
que continuaria sendo um idiota com 30 mil seguidores, falando as bobagens que ele falou, se o Alexandre de Moraes não tivesse transformado esse idiota numa celebridade. No marketing, e colocado mais de 3 milhões de seguidores para ele, porque todo mundo quis ouvir as bobagens que ele falava. O próprio inquérito das fake news produziu algumas pérolas que, como o flagrante continuado, coisas que arrepiam qualquer um que trabalhe com direito. Esse desvirtuamento do Supremo, que a gente nota que tem a ver com uma posição política, porque é como se o Supremo se considerasse necessário no sentido de impor freio ao governo Bolsonaro. Essa é a sua visão também? Que baixou na corte um espírito de justiceiro, tipo, olha, nós somos responsáveis por botar um freio nesse governo, já que o Congresso não faz isso. Na sua visão, foi isso que aconteceu? É só o que explica. Porque é tanto absurdo. Veja, uma pessoa ameaça um ministro. O que o ministro tem que fazer? Ele tem que representar para o Ministério Público tomar as providências cabíveis. Então, eu jamais defenderia ameaças ou agressões. Mas no lugar de fazer isso, que é o certo, eles instauram procedimentos de ofício. Aí eles viram a vítima, a polícia, o acusador, o julgador. Gente, isso não existe. Eu fico pensando, é que eu tô fora da sala de aula, porque a Constituição obriga que o deputado retire licença não remunerada antes de tomar posse, então eu estou afastada. Mas como explicar isso numa sala de aula? Sabe? O magistrado faz todas as funções num procedimento, isso não existe. Então, eu compreendo que ele esteja magoado, que ele esteja... É um direito dele. Inclusive, quando foram os manifestantes na porta da casa dele, eu critiquei. Que foram lá, né, constrangê-lo, com criança, com filho, tudo. Não pode. Então, não sou favorável a esse tipo de procedimento. Mas, a partir dali, ele perdeu, com todo respeito, ele perdeu completamente os freios de observância do devido processo legal. Foi uma reação, então, na sua opinião, vestir a armadura de justiceiro. Eu, assim, posso estar equivocada, mas eu entendo que o start desse procedimento do ministro foi aquela manifestação da porta da casa dele. Lembra? Foi um povo na porta da casa dele, ficou gritando, aí ele falou que ele estava... Domingo de manhã, né? Sim, né? E a partir dali foi que a coisa, assim, que ele começou e o Toffoli instaurou o inquérito das fake news, distribuiu, não livremente, porque ele teria que distribuir, né? Não, distribuiu para ele, disse, não, é o polícia aqui do Supremo. E ele, acho que incorporou, literalmente incorporou, e o direito não justifica o que está acontecendo. Vamos falar um pouquinho do seu mandato de deputado estadual. Está no 4º mês do 4º ano, né? Abril de 2022. A Assembleia teve pelo menos 2 episódios muito rumorosos, muito negativos, que foi o do Fernando Cury palpar a Isa Pena, foi suspenso, e agora o do Arthur Duval, que o Conselho de Ética recomendou a cassação do mandato, por causa das declarações sobre as mulheres ucranianas. E teve um ponto muito importante também, que foi a votação o novo modelo de carreira para o professor da rede pública do Estado. Como é que a deputada se posicionou nessas questões? No caso do Cury, eu fui a única que pediu a cassação quando do julgamento no plenário, tá? Porque eu entendi que, além da questão com a colega, houve um desrespeito à casa. E nós estávamos na noite mais importante, que era a votação do orçamento. Nada mais típico do que quebra de decoro do que o que ele fez, né? Então eu pedi a cassação, né? E foi uma situação muito... Eu fiquei muito chocada, porque nós estávamos numa sessão virtual e a Isa, estranhamente, começou a me atacar na sessão. Falou que eu era viúva do golpe, uma coisa pesada, e eu não estava entendendo por que ela estava me agredindo, se eu era a única que estava defendendo o que ela dizia para as redes dela que ela queria. Conforme a sessão foi se desenvolvendo, foi que eu entendi que tinha tido um acordo com a anuência da Isa pela suspensão de 6 meses.
Só que ninguém tinha me comunicado. Então, quando eu vou lá e faço uma sustentação pela cassação, era como se eu estivesse expondo. O acordo. Entendeu? Eu não sabia, não foi proposital. E ela começou a me atacar e aí eu também, nessa minha fala, de certa forma, ataquei o deputado Emídio, que tinha sido o relator. Falei, poxa, deputado Emídio se diz companheiro da deputada Isa e pede 6 meses. Aí o deputado Emídio foi quem me esclareceu a situação. Ele falou, Janaína, eu jamais teria pedido 6 meses se não tivesse a concordância da Isa. Então, ele, para explicar o proceder dele, que me contou que ela tinha aceitado esse acordo. Isso aí em primeira mão ou isso aí passou para os meios de comunicação? Essa revelação? Quem me pergunta, eu explico, mas nunca ninguém publicou, entendeu? E aí, o que acontece? Eu, de certa forma, fiz o papel de otária, né? Porque eu estava acreditando que aquilo era uma coisa que ela queria, porque ela nas redes, ela chorava, mas tinha tido um acordo. Então, a questão do Cury é essa, podem resgatar. Eu fui a única que sustentei pela cassação. E o telespectador da TV Cultura Litoral é o primeiro a saber disso. Porque assim, eu falo para quem pergunta, mas eu nunca vi isso publicado. É que, entendeu? na verdade, deputada, você está confirmando que a deputada Isa é uma atriz de mão cheia, uma atriz, porque ela manipulou aquela situação a favor dela, somando a todos os shows que ela dá normalmente quando toma o microfone da Assembleia. Porque assim, quando ela começou a me atacar, eu falei, mas por que ela está me atacando? Será que é porque eu sou de direita, sou considerada de direita, ela é de esquerda? Mas aí é que as coisas foram clareando graças ao deputado Emídio, ele falou, Janaína, eu jamais teria feito isso. Eu queria pedir a cassação. Teve um acordo e ela deu anuência. Entendeu? Com relação ao Arthur, ainda, obviamente, ele vai ter a oportunidade de fazer sua defesa no plenário, então não vou aqui antecipar voto, mas assim, eu fiz uma representação pedindo a cassação, não pelos áudios, que já são graves, mas pelo conjunto da obra. Porque ele criou um teatro. Quem acompanha o deputado nas redes, e o Renan Santos, que é o chefe do MBL, sabe, eles criaram um teatro de que eles eram melhores do que todos os deputados de todos os partidos. Porque eles foram correr risco na Ucrânia. Porque eles pagaram a viagem do próprio bolso. Que eles estavam recolhendo recursos para ajudar os refugiados. Entendeu? Só que é o seguinte, tudo videozinho monetizado, né? E com essa aventura que eles criaram, né, é seguidor, é dinheiro da monetização, é eleitor, porque ele estava como pré-candidato ao governo, e todo mundo ali, bom, realmente, o cara foi, ninguém nem teve a ideia, né? E ele pisando em Deus e todo mundo. Na época, eu tinha inclusive feito uma publicação de que não havia guerra na Ucrânia. Só que eu expliquei o que eu quis dizer com aquilo. Eu disse o seguinte, que pelo Estatuto de Roma, que é uma espécie de um código penal internacional, não era guerra, era agressão, que é mais grave do que guerra. Entendeu? Porque para ter guerra tem que ter algum equilíbrio entre as partes. Você tem que estar guerreando por aquela área, aquele território, entende? Então eu expliquei. Ele pegou a frase de que não tem guerra e começou, tá vendo? Eu estou aqui em perigo na Ucrânia e a deputada tal diz que nem guerra tem, que é bolsonarista, e daí para baixo com relação a não só a mim, mas a vários outros. Quando os áudios vêm à tona, né, eles são prova de que o teatro era teatro mesmo, entendeu? Porque como é que alguém que vai lá para ajudar tá pensando em sexo, tá pensando em abusar da vulnerabilidade? Como é que é isso aí? Então, é um mentiroso, entendeu? Então, a quebra do decoro, porque fica todo mundo assim, mas ele não atacou ninguém, foi uma conversa no grupo de homens, né? A quebra do decoro é o teatro que ele faz, é usar a Assembleia, é dizer que ele é um grande parlamentar que está se expondo, é um mentiroso, entendeu? E o relatório do deputado Olim é muito incisivo nisso.
Porque o homem é polícia. Então, ele vai no ponto, entendeu? Aí o Arthur, que não é tonto nem nada, tá agora vitimizando, dizendo que é porque ele é honesto, porque ele não gasta, porque ele apontou isso e aquilo de A e de B. Ele disse que ele vai ser caçado pelas qualidades e não pelos defeitos, né? Mas é que é porque eles são muito marqueteiros, entendeu? Aí, para piorar, levantaram 250 mil. Se você vai para a Ucrânia para ajudar, você não leva o dinheiro para lá? Não, levantaram o dinheiro só depois dos questionamentos e das representações, eles arrumaram alguém para transferir o dinheiro aqui internamente. Por que não deu a conta da instituição? Por que deu a conta do MBL? Você tem um grupo que você quer que ajude. Janaína, usa suas redes, eu dou a conta da entidade? Não, dou a minha conta, para depois só transferir depois que é questionado? O certo era investigar mais. Porque se investigar mais, vão achar coisa pior, tenho certeza. Bom, a questão dos professores fica para o próximo bloco. Fica para o próximo bloco. Voltando com a Opinião 2.0, agora infelizmente é o último bloco. Nós temos a honra, o prazer de receber aqui hoje a deputada estadual Janaína Pascoal, do PRTB. Mohamed é o comentarista. Mohamed, você quer fazer mais alguma observação em torno dessa questão dos professores, principalmente, que ela vai responder? Porque a professora Bebel esteve aqui e desancou o projeto de reforma da carreira do... Na verdade, que é deputado estadual também, né? Mas na verdade, eu desconfio de qualquer coisa que venha da POSP. Eu acho que quando se defende a não volta, o não retorno dos professores para as aulas presenciais, ciente dos prejuízos que a educação no Brasil teve durante a pandemia, para mim, a POSP é uma entidade puramente política, um braço da CUT no magistério que finge que defende o interesse de professor. Então, qualquer justificativa que eles deem, para mim, não existe, porque é claramente o braço da CUT dentro do magistério paulista. A minha questão aqui, Janaína, eu sou contra as OS na área da saúde. O modelo é bom, mas o brasileiro é artista em destruir qualquer coisa boa. Não, amigo, eu fiz parte de uma CPI lá, não é brincadeira, não. Mas a ideia não é ruim. Para você facilitar a contratação, e eu tenho uma visão de funcionário público que é a seguinte: você deu estabilidade para o cara, você acabou com a produtividade. Estabilidade e produtividade não combinam, a não ser que seja com uma característica pessoal. Você não acha que estava uma hora de alguém ter a coragem de mexer nesse vespeiro que é a discussão da estabilidade, da amarra que o servidor público representa em relação ao Estado? Eu entendo que a cada governo ia mudar, ia mandar professor embora, tá? A gente podia criar mecanismos mistos. Mas você acha que tem espaço político para se discutir essa amarra que conseguiram descobrir? Porque a OS foi criada para isso, para poder contratar médico pela CLT, para não ter burocracia na contratação. Um dia isso pode chegar ao magistério, ou você acha que isso é uma coisa que nunca vai acontecer? Eu acho que tudo é possível em termos de discussão, sabe? Eu acho que a gente não pode cercear o debate, analisar modelos novos. Por exemplo, tem o colega Daniel José, que é do Partido Novo, agora eu não sei em que partido que ele está, mas ele queria trazer o sistema de OS para a educação. Eu sentei com ele, eu falei: Daniel, estou com medo, filho. Porque a gente vê tanta safadeza nas OS da saúde e vai trazer um sistema de OS. Uma coisa é você poder, vamos supor, que nem eu até tenho um projeto de voucher educacional, não como substituição da escola pública, mas aí você tem um bairro que tem algumas crianças, nem justifica construir uma escola nova ali, mas tem um colégio particular, é mais econômico o Estado pagar a mensalidade para aquelas crianças estudarem ali do que construir uma escola, contratar professores. Então, acho que dá para ter um sistema misto, a depender da região e da necessidade. Mas eu falei para ele: tenho medo de aprovar o teu projeto e começarem a montar um monte de escolinha de fachada. Só para ganhar. Não é aquele colégio tradicional que está ali há 20 anos e tem vaga e pode compensar a falta de uma escola pública na região. É um monte de escola de fachada,
de amigo, de companheiro, de cunhado, de primo, sei lá, entendeu? De fantasma. Então, assim, eu não tenho, por exemplo, essa questão, né? O funcionário público estável, o funcionário comissionado. Tem gente boa e gente ruim nos dois modelos, entendeu? CLT é a mesma coisa. Essa ideia do voucher é brilhante. Tem alguma chance dela ser colocada Então, eu apresentei em discussão? Por que eu apresentei o projeto? Esse projeto não estava na minha cabeça antes de eu estar deputada, mas eu comecei a receber comitivas de pais, de crianças, até de professores. A criança mora num bairro afastado, mas são poucas crianças. Não vale a pena construir uma escola. E já peguei situações de escola ociosa. Gastaram uma grana para construir a escola está lá com 30% de alunado. Aí tem um sistema de levar essas crianças de vanzinha. Mas essa criança fica 2 horas numa van. É um pecado, a criança acorda de madrugada. Então eu falei assim, gente, tem escola privada mais perto. Vamos fazer o voucher para essa situação, não como substituição. Mas, por exemplo, o sindicato, eles têm medo, porque tem medo que seja um primeiro passo para perder, vamos dizer assim, estabilidade, direitos, coisa e tal. E eu acho que seria um sistema inteligente. Deputado, isso não é novo. Vou lhe dar um exemplo. Em Santos, por exemplo, em termos de creche e de maternal, já se faz esse sistema. Mas é municipal, a cidade, ao né? invés de construir escolas de maternal e creches, paga por cabeça para as entidades que são reconhecidas em Santos, para que elas atendam a essas crianças então, e não precisa construir. Na capital também tem, no âmbito municipal, estadual não tem. Então a ideia seria fazer no estadual, entendeu? Então assim, essa criança que vai para o 8º ano, que está se deslocando, né? Agora, substituir para a OS, eu tenho medo, haja vista as 2 CPIs que já aconteceram na casa, de desvios, de superfaturamento. E outra coisa que tem que ficar com o olho desse tamanho em cima das OSs. Muita gente não eleita. Funcionário de OS da saúde, é enfermeiro, é formado em saúde pública, é médico, é técnico. Não. É gente não eleita. Então, peraí. Peraí. Então, eu não me importo se é OS, se é hospital público, se é federal, estadual, eu quero que funcione. E a minha cabeça é assim, o serviço está sendo bem prestado. Eu me preocupo muito com o serviço, né? Até quando vem, às vezes muitas categorias vão lá na Assembleia, né? Eu falei assim, gente, eu não sou de defender categoria, eu defendo o serviço. Se em função dos maus tratos, vamos dizer assim, ao funcionário, o serviço está ruim, eu vou brigar para melhorar, para o serviço ficar melhor. Em termos de categorias, eu tenho olhado muito por aqueles que ganham muito pouco. Isso o povo tem que saber. Porque vocês falam de funcionário público, tem estabilidade, tem direito, tem dinheiro garantido no final do mês. É verdade. Mas tem muita gente que ganha muito bem, mas, gente, a esmagadora maioria dos funcionários públicos ganha muito mal. Os funcionários dos quadros de apoio da Secretaria da Educação, pode pedir o olerite, vocês são imprensa, manda um pedido lá com base na lei de informação. Eles ganham menos do que um salário mínimo. Aí tem algumas complementações. Mas são, dentro da Secretaria de Assunto Penitenciário, tem um monte de gente que também ganha muito pouquinho. Quando teve a reforma da Previdência, chegava lá, era sindicato das categorias que ganhavam muito. Esse pessoal, ninguém olhou por eles. Entende? Então, assim, eu acho que a briga teria que ser por esses grupos. Eu não estou aqui desmerecendo os outros, querendo dizer que... Mas esses grupos que são invisíveis, que são achatados, né? Então, mandaram os projetos referentes aos professores, mas esses grupos, eles ficaram esquecidos, eles estão esperando o projeto deles ainda. Deputada, tem salvação, o futuro, melhor dizendo, para a educação brasileira, sem um projeto nacional, sem um pacto nacional pela educação, transformar a educação numa questão de Estado e não de governo? Eu ando muito preocupada com a mentalidade que está se fortalecendo, e não é só na esquerda, tá? Porque às vezes a pessoa quer é da esquerda, mas não é só da esquerda, não. De que a criança tem que ter liberdade, que a criança tem que aprender por si, que a criança... seria, assim, um super construtivismo, entendeu? E a criança, ela precisa ser guiada, ser orientada, ter informação.
E isso está acontecendo nas escolas públicas e nas escolas privadas. Porque eu gosto de ler os livros didáticos. Então, assim, por exemplo, eu peguei uns livros de geografia que estava escrito assim, que a geografia de hoje não é a geografia de ontem, que não importa saber os estados e as capitais, que a geografia é o homem no seu entorno. Aí você pega, às vezes, um livro do 5º ano, o trabalhinho é fazer uma entrevista com o seu vizinho. 7º ano, o trabalhinho é fazer uma entrevista com o seu vizinho. 8º ano, cadê a informação? Então, assim, acho que a gente tem que fazer uma discussão da educação como projeto mesmo. E não é só o público, porque existe uma ilusão nas famílias que têm recursos de que o problema da educação está na escola pública. É porque não leem os livros didáticos que estão sendo utilizados. Então, acho que a gente tem que rediscutir isso. Eu defendo mesmo aquela educação. Aí não falar que eu sou linha dura, que eu sou reaça, que eu sou doida, tudo dane-se. Como é que pode um cidadão sair do 9º ano sem saber os estados e as capitais? Então, deputada, fizeram uma pesquisa recentemente que 7% dos alunos da rede pública estavam alfabetizados. Mas o mais espantoso, na minha opinião, tinham habilidades em matemática, habilidades primárias em matemática, 7% na escola pública. O que me espantou foi que foi 42% na escola particular. O que, na minha opinião, destrói o mito de que a escola particular é boa. Porque se eu tenho menos da metade com o conhecimento mínimo de matemática na escola particular, nós estamos falando do ensino brasileiro como um todo. Sim, pode ter certeza, é tudo. Eu peguei aquela base da educação, um negócio desse tamanho aqui. Eu li inteirinho. Não se fala mais em informar. Quando você fala em passar informação, ensinar 2 mais 2 são 4, ensinar regras de gramática, ensinar as capitais, isso é visto como ultrapassado. E essa base nacional curricular, ela vale para o público e para o privado. Não precisa ir longe, vai no bar da esquina. Facilita o troco para a pessoa que está no caixa. É uma operação de tira 5, vai pegar a calculadora. Vai olhar a lista de material dos colégios particulares, 3º ano do ensino fundamental. A porcaria da calculadora está na lista. Disse na nossa época tinha calculadora na lista. Eu estudei em escola pública até o 8º ano. Na época de vocês, porque na minha nem tinha calculadora. Entendeu? Não pode. Não pode no ensino fundamental um professor pedir calculadora. A criança tem que usar o cérebro. Entendeu? O cérebro é igual músculo. Se você não exercita, aquilo atrofia, entendeu? Ah, não, vamos todos debater o que é ser bom cidadão. Isso aí é complemento. Complemento. Deputada, justamente por conta desse seu lado voltado à educação, embora superior, mas existe, eu acho que chama atenção uma coisa. Toda vez que a gente discute educação no Brasil, cita-se como exemplo, mas não vai se buscar a razão. A gente olha para a Coreia do Sul, mas não copia a Coreia do Sul. A gente olha para a Irlanda, usando como exemplo, mas não copia a Irlanda. A gente vai copiar países que estão muito mais atrasados, que é essa coisa de esquerda, essa filosofia de que cada um faz o que quer, o aluno tem que ser levado a pensar sem dar um mínimo de direção para ele. Eu só não acho que essa impregnação ideológica, e que independentemente do governo Bolsonaro ter feito as bobagens que fez, a gente teve aqui no programa com o Weintraub. Ficou claro para nós que esse cara é uma dicotomia. Ele até é honesto, mas ele é totalmente fora da casinha, porque ele não falou nada que se aproveitasse. A gente nota, a impressão que se dá às vezes, inclusive, é que ele tinha usado alguma coisa antes de vir para o estúdio, porque ele falava coisas assim tão absurdas. Mas a impregnação ideológica de esquerda não está contaminando o discurso da educação? Sim. Isso acontece na Assembleia, por exemplo? Ah, com certeza. Mas a questão é o seguinte, eu acho que já saiu do âmbito da esquerda. Porque eu encontro o mesmo pensamento
nos colegas que a princípio não são de esquerda, sabe? Veja isso que eu estou trabalhando esses dias. Como é que você pode sustentar, e tem um projeto de lei para ser aprovado na Câmara de Vereadores da capital, como é que você pode sustentar que uma criança de 10 anos vai decidir se vai dormir na rua ou não? Como é que você pode sustentar que se essa criança aceita ir para uma casa de acolhimento, eu fui visitar as casas, tá? Não é prisão não, é casa como aqui eu cresci, é casa, com quarto, cozinha e tal. Como é que você pode sustentar, vereadores e deputados, que se essa criança de 10 anos quiser sair da casa de acolhimento a 1 da manhã, para ir para Paulista, para ir para a Praça da Sé, ela pode. Porque nós temos que convencê-la, nós temos que conquistá-la. Pô, meu, eu não aguento, entendeu? Aí quando eu falo, não, porque é reaça, eu queria saber se os filhos deles, entendeu? Que eu me tiro do sério. Se um deles ia deixar um filho deles, com 10 anos, ir para a Praça da Sé, à meia-noite, à 1 da manhã. Como eles estão escrevendo na porcaria do projeto. Aí o projeto foi apresentado na PUC, que eu fui ver, tem audiência pública. Um monte de altos representantes da Igreja Católica defendendo o projeto. Eu falei, meu Deus do céu, eu acho que só leram os primeiros artigos. Porque a bomba está no artigo 23, entendeu? Como é que pode? Então é isso, essa liberdade. Né? A gente tem que pegar a criança, óbvio, o ambiente, quanto mais alegre, quanto mais acolhedor, entendeu? Melhor, ninguém está querendo colocar todo mundo no exército mirim, não é isso. Mas não tem outro jeito, gente. Tem que ensinar número, tem que ensinar as operações, tem que ensinar a escrever, tem que fazer redação. Aquela coisa do caminho suave, que o povo se arrepia quando eu falo. Deputado, infelizmente nós chegamos ao final do nosso tempo. Qual é a mensagem final para a telespectadora, para o telespectador aqui da TV Cultura Litoral? Primeiro eu quero agradecer, né? Foi um diálogo muito, muito bom, me senti muito bem aqui. E dizer, gente, olha, com todas as dificuldades, acreditem nesse país, né? Acreditem nesse povo, entendeu? Trabalhem por essas crianças. A gente não pode se conformar com as coisas, entendeu? É isso. Para mim, as pessoas falam, você ainda tem esperança? Como assim ainda? Olha essa nação. Olha tudo que a gente tem, entendeu? Então acreditem, sabe? Ano eleitoral, estudem os vários candidatos colocados, independentemente do que digam sobre as pessoas, procurem ver o que as pessoas defendem. A gente precisa dessa renovação de esperança, né? E eu estou aqui numa semana propícia, que é a semana de Páscoa, então uma boa Páscoa a vocês e a todos que nos acompanham. Chegamos ao final do Opinião 2.0 desta quinta-feira, agradecendo a honra, o prazer de ter aqui a deputada estadual Janaína Pascoal, do PRTB, agradecendo ao Mohamed pela participação como comentarista, agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo esperta antenada daqui do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1, o Mohamed vai estar amanhã de novo aqui no feriado. E uma ótima quinta-feira para você que você merece.